arrebatamento da igreja, comprada não com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Ela será arrebatada mediante duas palavras codificadas, e quem a codificou foi o Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra codificada está no texto sagrado em Mateus capítulo 24, versículo 34. Não passará esta geração. A segunda palavra codificada está no texto sagrado em Mateus capítulo 24, versículo 30. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, a primeira palavra codificada, ela está aqui, ó. Ela está focalizada no gráfico do tempo calendário de Deus, nesse ponto aqui, e o texto sagrado em Mateus capítulo 24, versículo 34. Não passará essa geração. A segunda palavra codificada, ela está nesse ponto aqui, ó. Está nesse ponto aqui do gráfico do tempo calendário de Deus, e está no texto sagrado em Mateus capítulo 24, versículo 30. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Esta geração, mencionada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 34, ela é uma geração chamada de ascendência, que significa em série, isto é, todas as pessoas que nasceram naquele mesmo dia, em 14 de maio de 1948, no nosso calendário, o dia em que Israel recebeu a liberdade política, de acordo com o texto sagrado, citado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 32, e em Lucas capítulo 21, versículo 29. Olhai para a figueira é Israel. Para entendermos essa geração citada por Jesus Cristo, essa geração chamada de ascendência, precisamos recorrer à história, ao Êxodo. Então, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, por uma forte mão que é a mão de Deus, eles caminharam pelo deserto, e quando estava prestes a entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e disse: Moisés, você avisa o povo, Moisés, que a terra que eles vão possuir é terra boa, terra larga, a terra já está pronta, não precisa fazer nada na terra, a terra mana leite e mana mel, mas a terra é perigosa, a terra é cheia de deuses, e eles devem adorar somente a mim, caso contrário, eles perderão a bênção. Então Israel entrou na terra prometida, mas lamentavelmente, eles deram seus filhos e tomaram de seus filhos, que chegou a ponto de Israel ser dividido em dois reinos, o reino do norte, formado por 10 tribos, tendo como rei Jeroboão, filho de Nebate, e o reino do sul, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém, tendo como rei Roboão, filho de Salomão. Então, o reino do norte, eles praticaram barbaridade, e no ano em 722 a.C., eles foram levados cativos pelos assírios e estão dispersos pelo mundo até hoje. O reino do sul, ele tem uma promessa. Deus disse que o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. O que quer dizer isso?
Isso quer dizer que Jesus Cristo nasceria da tribo de Judá. Então Deus ele tem uma promessa. Então em 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo o povo em 3 etapas. Mas Deus disse que eles ficariam no cativeiro 70 anos. Então em 535 a.C., o rei Ciro, o rei da Pérsia, derruba o Império Babilônico e dá liberdade aos judeus. Ele dá o direito que eles retornem à sua pátria, mas somente com liberdade religiosa. A política não. A liberdade política eles receberam 2.483 anos depois, que seria aqui, ó, quando Oswaldo Aranha, o embaixador brasileiro, deu o voto em favor de Israel, e Israel tornou-se nação, levantou a sua bandeira. Então é dessa geração que Jesus está falando, essa geração ascendência que nasceu, segundo o nosso calendário, em 14 de maio de 1948, quando Israel recebeu a liberdade política e levantou a sua bandeira. Citado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 34, traduzido por ascendência, pelo menos uma pessoa desta geração terá que atravessar a semana da grande tribulação, para cumprir as palavras codificadas que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 30. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, na sua segunda fase, que será a descida para implantar o reino milenar. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Essa geração chamada de ascendência, citada por Jesus Cristo, elas nasceram aqui, ó. Hoje, elas estão com 66 anos de idade. Se o arrebatamento da igreja acontecer em 2014, essa geração estará no final da grande tribulação com 73 anos de idade. Se o arrebatamento da igreja acontecer em 2015, essas pessoas estarão no final da grande tribulação com 74 anos de idade. Se acontecer em 2016, eles estarão no final da grande tribulação com 75 anos de idade. Se o arrebatamento da igreja acontecer em 2017, essa geração estará no final da grande tribulação com 76 anos de idade. Se acontecer em 2018, essa geração estará na grande tribulação, no final da grande tribulação, com 77 anos de idade. Se acontecer em 2019, eles estarão no final da grande tribulação com 78 anos de idade. Se acontecer em 2020, eles estarão no final da grande tribulação com 79 anos de idade. Se o arrebatamento da igreja acontecer em 2021, essas pessoas, essa geração chamada de ascendência, eles estarão no final da grande tribulação com 80 anos de idade. Então, a estatística é essa, dentro do parâmetro. Uma pessoa atravessar a grande tribulação com 80 anos de idade é difícil, porque as coisas serão escassas. E uma pessoa com 80 anos de idade, ele tem pressão alta, diabetes,
e outras coisas mais, então dificilmente eles atravessarão a grande tribulação. Mas, para cumprir o que Jesus disse, que pelo menos uma pessoa dessa geração chamada descendência terão que ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, que é a sua segunda vinda da sua segunda fase. Então, essas pessoas estarão com 80 anos de idade quando Jesus vir, que todo olho verá. Então, o arrebatamento da igreja, ele acontecerá 7 anos antes. Então, ficamos atentos, não brincamos de igreja, estejamos preparados, porque o arrebatamento da igreja, ele acontecerá. Mensagem poderosa. Quando Jesus foi elevado aos céus, 2 varões vestidos de branco lhe disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vestir. A segunda vinda de Jesus a esse mundo, ela é formada por 2 fases. A primeira fase, o arrebatamento da igreja, que será invisível aos olhos humanos. A segunda fase será visível, todo olho verá, diz o texto sagrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Você que está vendo e ouvindo este vídeo, se você perder a primeira fase do arrebatamento da igreja, você enfrentará a grande tribulação. Poderá ser salvo. Você que está morto, se você estiver morto quando o arrebatamento da igreja acontecer, se você perder a primeira fase, você enfrentará o grande trono branco. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Lamentavelmente, você perderá a primeira ressurreição. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Diz o texto sagrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Deus dá-lhe a resposta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente a seu próprio corpo. As pessoas da primeira fase do arrebatamento, os seus corpos serão como a glória do sol. Diz o texto sagrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Quem perder a primeira fase do arrebatamento e na grande tribulação não negar a Jesus e não receber os sinais da besta, seus corpos serão como a glória da lua. Diz o texto sagrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Os salvos no grande trono branco, seus corpos serão como a glória da estrela. Diz o texto sagrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Então, as pessoas que serão arrebatadas na primeira fase, os seus corpos serão como a glória do sol. Os mortos ressuscitarão e seus corpos serão transformados em um corpo incorruptível. Os vivos que ficarem, os seus corpos também serão transformados em um corpo incorruptível. E os seus corpos serão como a glória do sol. Os que perderem a primeira fase do arrebatamento, eles enfrentarão a segunda fase do arrebatamento, que é a descida de Jesus Cristo para implantar o milênio. Os seus corpos serão como a glória da lua, diz o texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Os que perderem a primeira fase e a segunda fase, eles serão salvos no grande trono branco, que a salvação será pelos seus nomes escritos no livro da vida. Então aquele que seus nomes estiverem escritos no livro da vida, os seus corpos serão como a glória das estrelas. Diz o texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Então aqui, finda-se, aqui é o final de todas as coisas. Então, aí Jesus entregará o reino a Deus, ao Pai. Diz o texto sagrado em 1 Coríntios capítulo
15, versículo 24. Aí diz o que Moisés diz no Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus.